Que alegria, mais uma vez e mais um podcast. A gente está aqui feliz de poder compartilhar um pouquinho da palavra, um pouquinho das nossas experiências com você que está nos ouvindo. E eu já queria te pedir, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal da nossa igreja se você ainda não é inscrito. E, enfim, para ajudar a gente a que esse conteúdo chegue a mais pessoas. A gente quer espalhar essa mensagem, a gente conta com a sua ajuda. Hoje eu tô aqui com alguém muito especial, querido para mim, que é minha esposa, Duda. Seja bem-vinda. Olá! Tudo bem com você? Tudo Dormiu bem com bem? você? Dormiu Tudo na paz de bem? Jesus? Tô Seus bem, tô filhos estão bem. bem? Graças a Deus. Esposa também, maravilhosa. Amém. Então, gente, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Hoje a gente quer compartilhar algo assim, que pode parecer curto, mas é profundo, mas a gente vai tentar ser bem breve, que é sobre os 5 ministérios. O que é 5 ministérios, Duda? Conta pra gente aí. O que é 5 O que ministérios? são os 5 ministérios? Tem que até Como acertar o falar ponto, desse cara que eu conheço pouco e considero pacas? né? Só os velhos do Orkut vão se lembrar dessa expressão. Né? 5 ministérios. Aí tu vai ter que me ajudar, dá mãozinha. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Que eu até sempre esqueço quem é quem, tu até lembra? explicar o porquê da mãozinha, porque qual é a questão? A gente tem visto, enfim, alguns conteúdos falando assim bastante e ensinando sobre 5 ministérios, mas isso ainda acaba que é um tabu. E aí vamos lá, enquanto você explica os 5 ministérios, você acaba colocando o exemplo das mãos. Então a gente tem aqui, eu não vou lembrar a ordem direitinho, mas eu só lembro do apóstolo. Mas enfim, o apóstolo, a gente tem um apóstolo no polegar. Profeta. O profeta, ele aponta. O apóstolo, que é o polegar. O profeta aponta. Esse aqui, que eu esqueci. É porque tem o pastor, o mestre e tem o evangelista. O evangelista aponta pra cima. E se você coloca os comentários aí, O ajuda a gente aí. evangelista, eu acho que é aí. O evangelista é o que vai mais longe. O evangelista é o que É o vai mais mais comprido. longe. A aliança é estabelecida pelo pastor, não é? Pelo pastor. Acho que é isso, a aliança com a igreja. E o mindinho fica pro mestre. Pro mestre. Eu que sobrou, tô brincando. Mas vamos Eu lá. acho que é isso, tem certeza. Gente, corrija a gente aí, Mas se tiver errado. é só um exemplo, mas o que a gente quer apontar são os 5 ministérios que está lá escrito em Efésios, que é o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério do mestre. Ensino. Ensino, no caso o ensino, mas tá lá o mestre, a figura do mestre. Qual é o ponto, assim, o ponto e a questão de cada um? É que hoje nas igrejas nós temos a figura do pastor, algumas igrejas têm apóstolo, enfim, uma outra tem mestre, mas a grande questão é que isso diz mais menos ao cargo, menos ao ministério, eu vou botar assim, menos vou botar assim, ao cargo eclesiástico que uma pessoa exerce, e mais ao pessoal, mais aquilo que Deus chamou seus filhos. Apesar da confusão aqui da mãozinha que a gente teve no início, eu acho que o grande ponto é... A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não tá falando de um plano de carreira ministerial. Porque, às vezes, fica com essa impressão, né? O cara entra, é evangelista, aí vira pastor, aí vira apóstolo, entendeu? Eduarda, cadê o bispo? Não tô vendo o bispo aí, é um plano de carreira. Não tem plano de carreira. Na verdade, são... Mais do que aptidões, elas são funções dentro do reino de Deus, e que cada um vai exercer aquilo, e existem várias formas de exercer cada um desses ministérios, mas são características que a gente carrega e forma como Deus potencializou aquilo que Ele deu pra gente, para ser exercido dentro de um determinado local, em um contexto em que a gente está inserido. Então, por exemplo, trocando em miúdos, o mestre é a pessoa que tem muita habilidade para ensinar, mas não quer dizer que talvez alguém que seja um pastor não possa ensinar. Ele pode. Existem muitos pastores com habilidades incríveis de ensino, inclusive. Mas o mestre é aquele que carrega uma unção diferente para ensinar. É como se aquilo que ele viesse, passasse, vem algo realmente vocacional atrelado àquilo. Do mesmo jeito, o pastor é a característica do cuidado. É aquele que cuida das ovelhas e reúne elas para serem levadas e fazer essa aliança com Jesus. É o cara que apacenta e cuida para Deus daquele que são os filhos dele. E tem um ponto aqui que eu acho que é bem legal. Vou até ler o texto daqui a pouco. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, ou seja, Deus deu. É ele que chamou, ele que tá capacitando ali. Sim.
Eu te cortei, né? Então, Eu me perdi. então tá Me bom. corta, me Então deixa eu ler o perde, é texto, isso. então. Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. E essa versão tá aqui, ó. E doutores. Mas enfim, nas versões mais comuns aí, Com mestres. doutorado ou sem? Sem, né? Tem Se isso. fossem doutorado, eu E até... tá aqui, querendo, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os ministérios, eles são dados por Deus, para alguns, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra e edificação do corpo de Cristo. E você vê que os ministérios estão ligados até mesmo com os dons, porque tem a mesma finalidade, a edificação do corpo de Cristo. Então, quando alguém é pastor, quando alguém é mestre, apóstolo, evangelista, profeta, é visando a edificação do corpo de Cristo. Você estava falando do mestre, Falei do mestre, falei do pastor. pastor, e fala do profeta agora. Quem é o profeta? O profeta é o maluco. É o doido. É o doido do rolê. Profeta é aquele que ouve a voz de Deus e indica em que direção o Senhor está indo. O profeta é aquele que tem a incumbência de ouvir o que Deus está falando para uma temporada ou para um grupo, para uma determinada situação e vai trazer essa direção, Direcionamento, né? direcionamento, é isso, é apontar o destino. Ele aponta a direção para onde está indo. Isso não quer dizer que ele seja a única pessoa que ouve a Deus dentro. Ué, gente, Estão que me ligando? isso? Alô? Estão sabotando o É o podcast. Alan, tô brincando, é a Claro querendo fazer marketing. Então vamos lá. Você acabou de fazer um marketing gratuito Né? para a operadora, Se enfim. quiser patrocinar o podcast, Fica à vontade. E aí, aponta caminho. Isso não quer dizer que o profeta é o único dentro de uma comunidade que vai ouvir a voz de Deus. Na verdade, toda a comunidade está apta a ouvir a voz de Deus, mas o profeta, existe algo diferente no profeta. Por isso que a gente fala que ele é o louco. Eu diria até que é um dos processos de preparação mais duros dentro dos 5 ministérios, é justamente o processo do profeta. O profeta ele é muito compreendido. ninguém entende, Ninguém né? entende. Ele entende algo de Deus e que ele não consegue, às vezes, Expressar. É uma antena sintonizada numa frequência que a gente não tá. Então é difícil você entender. Televisão chiada, ninguém pega. A geração de hoje não sabe mais o que é uma televisão chiada, um rádio tudo chiado. digital, só piscando. Só que você não entende, é incompreensível. Mas é isso, ele tá sintonizado numa frequência que ninguém mais tá. E por isso, às vezes, é tão. É diferente também o profeta, o ofício do profeta, dos proféticos. Né? A gente tem muitas pessoas que são proféticas, muitas pessoas que ouvem a voz de Deus e já entendem como poder colocar isso em prática, em forma de palavras que recebem e etc. Mas os proféticos também são diferentes do ofício do profeta. Eu acho que esse assunto é grande, a gente pode entrar num outro profetas podcast. e proféticos, isso realmente é bem denso. É bem denso. Então a gente passou por quais agora? Evangelista. Não, passamos por mestre, pastor, profeta. Falta evangelista. Evangelista. Deixa eu falar, eu vejo que parece que no ciclo da igreja, assim, na história recente, a gente tem alguns momentos que alguns desses ofícios eles foram destacados. Então, alguns anos atrás, nós tivemos um levante muito grande de evangelistas. Então, os assuntos na igreja eram muito a respeito de evangelização, e claro, isso precisa ser falado, mas parece que de um tempo para cá, parece que o evangelista ele saiu um pouco de cena. E aí a gente teve um renovar apostólico, um renovar profético. Só que hoje a gente vê que o quanto é relevante a figura do evangelista. O evangelista é aquela pessoa que ele acorda, o bom dia dele é sobre Jesus, ele olha, ele caminha, é claro, é dever de todos nós, mas o evangelista ele tem isso ressaltado, ele vai falar de Jesus ao tempo todo, porque o foco dele é levar a mensagem da salvação de Jesus Cristo às pessoas. Então ele encontra com alguém na rua, é Jesus, ele caminha, vai na fila do banco, ele tá falando de Jesus, é sempre esse olhar, ele tem aquele coração de tipo, se eu não falar, a pessoa vai para o inferno. Isso é para todo crente. Não, mas... A grande comissão é geral. A grande comissão é para todo mundo. Qualquer um dos cinco ministérios. Mas
Eu acho que a questão está muito relacionada a uma graça específica para uma determinada função. A pessoa que tem o ofício do evangelista, você percebe que ele tem uma graça diferente para comunicar, uma graça diferente relacional, uma sintonia diferente para pescar a pessoa que tem que receber o evangelho naquele momento, que é algo que é destinado para ele por conta do ofício o ofício ministerial que ele recebeu de Deus, que foi atribuído por Deus. Então, uma vez a gente estava conversando sobre algumas pessoas aqui na igreja que a gente identificava como evangelista, a facilidade que eles tinham de alcançar essas pessoas e trazer essas pessoas, era uma facilidade que nós dois não temos. Inclusive, e isso a gente vai aplicando para os outros, ouvir a voz de Deus, liberar palavras, não é algo exclusivo do profeta, mas o profeta tem uma graça diferente para sintonizar a frequência que o Senhor fala, pensa, que o coração dele bate. Mesma coisa, o pastor, todos nós podemos cuidar de pessoas, né? A gente é uma igreja em célula, a gente trabalha com cuidado e relacionamento. É um chamado para todos nós, mas o pastor, a pessoa que é o pastor por ministério, você vê que ele tem um jeito diferente para cuidar das pessoas e ele aproxima as pessoas, ele consegue reunir as pessoas ao redor dele para caminhar rumo àquilo que Jesus mandou. A mesma coisa o mestre. A gente consegue ensinar coisas, mas a hora que um mestre senta na mesa, você para e você quer ouvir e absorver do que ele está ensinando, porque é diferente a forma como ele ensina. Ele tem realmente aquela graça, aquele paixão, parece que vem de dentro para fora. E vamos lá, antes da gente falar do apóstolo, por que a gente está falando disso tudo? Por que a gente está falando, eu trouxe esse pinceladão assim de 5 ministérios? Para que você olhe, você que está em casa, você que está ouvindo, você que está no trem, você que está onde você estiver, está ouvindo a gente aqui, entenda, tipo, poxa, eu entendo que Deus me chamou para algo. O que Deus me chamou? Qual ministério ele tem me chamado? Porque assim, a gente tem às vezes algumas crises. Às vezes, numa comunidade, a gente tem um profeta que está, enfim, ressaltado, preeminente, que todo mundo que está ao redor quer vestir aquela mesma roupa do profeta, mas é evangelista. Então, você vai lá caminhando no ofício que não é aquilo que Deus está te chamando. E é legal olhar para a igreja e entender essa multiforme graça, essa forma como Deus vai chamando a gente de caminhos diferentes. A igreja, de fato, prospera quando os 5 ministérios estão corretamente estabelecidos. Eu acredito muito nisso, né? Além de não querer vestir a roupa do outro, também entender que se você ainda não encontrou qual é o seu ministério, aquele que foi atribuído pelo Senhor, você não vai ficar parado pensando, qual é o meu chamado? É muito comum isso, né? De encontrar a pessoa que é assim, o dia que eu entender qual é o meu chamado, eu vou fazer as coisas. Cara, se você não entendeu qual é o teu grande chamado, propósito da vida, faz o que tem para fazer hoje. Então, o que tem para fazer hoje? É célula? Bora fazer célula, bora multiplicar célula. O que tem para fazer hoje? Falar de Jesus? Bora falar de Jesus e trazer uma para Jesus. Eu posso te dar certeza que cumprindo os pequenos serviços, servindo a comunidade e contribuindo para a expansão do reino, através de evangelismo 1 a 1, discipulado, célula, você não vai estar saindo do teu chamado, porque isso é universal. Existe algo que é universal. A grande comissão é universal. Então, eu não sei qual é o meu grande chamado, se eu vou para a África, né, se eu vou para a Europa. Ótimo, faz o que tem para hoje. Não fica parado perdendo tempo vendo a banda passar. Faz o que tem para fazer hoje. E continua pedindo ao Senhor o discernimento. Pai, onde eu me encaixo nisso? Pai, para onde o Senhor quer me levar? Pai, o que eu de fato tenho que fazer? Porque uma coisa eu te garanto, se você não serve para servir no pequeno, no escondido, na tua comunidade, você não vai servir para ser colocado em coisas grandes, não. Então, faz o que tem para hoje. Isso. Eu quero agora já caminhar para o final falando sobre o apóstolo. O apóstolo eu quero te fazer uma pergunta, Dudei. Tem apóstolo hoje? Existe apóstolo hoje em dia ou não? Acabou? Foi só com Jesus? Existe e é necessário. Existe, é necessário. E se você for olhar para o texto de Efésios mesmo, ele vai falar até tipo, ter completar a obra de Jesus Cristo. Você não completou. Então a gente tem apóstolos hoje em dia. Eu sei que a galera usa isso como cargo e acaba afastando muito dos apóstolos que a gente tem hoje em dia. E vamos lá, por que a mãozinha? O apóstolo é aquele que toca todos. O apóstolo, ele toca no ministério pastoral, ele toca no ministério profético, ele toca no ministério do evangelista, ele toca no ministério do ensino. Porque ele acaba atuando em todas essas áreas. O apóstolo é aquele que estabelece a cultura. A palavra apóstolo, ela vem de um contexto, não num contexto cristão daquela época, no contexto de Jesus. Quando Jesus usa esse estabelecimento da palavra apóstolo, ele estava remetendo a uma profissão do Império Romano. O Império Romano, quando chegava numa província, ele chegava dominando com força, com violência,
mas ele tinha o foco não só de dominar aquela área, mas de estabelecer uma cultura. Então ele levava o apóstolo romano. O apóstolo romano era aquele que ensinava a pessoa daquela localidade a viver como os cidadãos de Roma viviam. Então ele ensinava os costumes, ensinava o idioma, ensinava sobre como o romano deveria se portar. Então aquele povo dominado agora vivia sobre uma cultura romana. Então quando os apóstolos eles são estabelecidos para a igreja, é aquele que vai ensinar a pessoa a viver como o reino vive. Ele estabelece o reino de Deus na terra. Então ele ensina as pessoas como é a cultura do céu. E hoje a gente vê o como é necessário a figura do ministério apostólico hoje em dia. Então eu creio que isso é muito, muito interessante, muito relevante para a gente. Na verdade, o que passa hoje sobre igrejas que estão conseguindo se espalhar ou igrejas que estão conseguindo grande alcance, quando eu falo grande alcance, eu não estou falando de fama, de uma projeção midiática, mas eu estou falando de um alcance de gentes, é ótimo, pessoas tendo a vida transformada, pessoas indo a Cristo de maneira genuína, igrejas saudáveis que estão sendo multiplicadas com lideranças saudáveis, passa pela liderança de um apóstolo. Na verdade, eu iria além, eu acredito que passa pela união entre duas figuras que são determinantes, que é o apóstolo e o profeta. As principais comunidades que nós temos hoje no Brasil e fora, que são referências para as igrejas em termos de crescimento, ensino, vida saudável, profético, todas elas têm uma associação entre o ministério apostólico e o ministério profético, que não brigam por uma posição, mas que trabalham em harmonia em favor do crescimento da comunidade, do direcionamento da comunidade rumo àquilo que o Senhor sonha para eles. Então, entender os 5 ministérios dentro da igreja, entender que não são cargos, mas são papéis que precisam ser estabelecidos dentro da nossa identidade, de acordo com aquilo que Deus nos deu, e precisam ser exercidos com naturalidade, porque é o caminho para a gente realmente cumprir aquilo que Deus sonha para a igreja nesse tempo. Amém, glória a Deus. Acho que a gente conseguiu dar uma pincelada. Eu sei que o assunto é bem profundo, mas a gente quis fazer uma abordagem inicial e prática. Eu queria fazer 2 convites aqui para você me ajudar a gente aqui nos comentários. Primeiro, você vai colocar aí qual é o seu ofício, qual é o seu chamado. Se você ainda não sabe, profetiza sobre você mesmo. Chuta, quem sabe você não acerta. E agora também você vai fazer um exercício, você vai colocar aí qual é o meu ofício profético, qual é o meu ministério e qual é o ministério da Duda. E digo mais, eu sou pastor, enfim, mas o meu ofício não é ofício pastoral. Deixo para você colocar aí nos comentários. E aí? O meu eu vou fazer mistério. Então tá bom. Então, gente, valeu, né? Valeu, acho que foi. Foi. Então, vamos dar um tchauzinho assim. Até a próxima. Ah, peraí. Estão nos lembrando aqui a voz do além. Oi? Quem? Você precisa nos seguir em todas as redes sociais, @pibqueimados, @junior_ribeiro.tch, @dudaventura. Você pode seguir os outros ministérios da igreja. Segue tudo, gente. Larga esse dedo aí pra seguir a gente, pra compartilhar, pra comentar. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.